Vamos ver. Então, a aula de hoje vai ser sobre os postulados da mecânica quântica, ou seja, sobre o formalismo da mecânica quântica. Eu comentei na primeira aula, né, o que eu espero que vocês aprendam com mais atenção, né, nessa disciplina é essa parte do formalismo, porque a partir do formalismo é que se obtém todas as consequências, tá? Se vocês pensar lá em mecânica clássica, a partir das leis de Newton, tu obtém todos os resultados posteriores, inclusive de rotação, dinâmica de fluidos, tudo isso é obtido de alguns postulados básicos que são, no caso da mecânica, que podem ser, no caso da mecânica clássica, as leis de Newton, tá? Então, aqui a gente vai ver esses postulados para a mecânica quântica e, em geral, para qualquer teoria, a gente pode identificar de uma forma ou outra que esses postulados são usados para descrever quais são os estados possíveis de um sistema, quais são as configurações possíveis de um sistema, quais são os observáveis, que quantidades que a gente vai poder medir no laboratório, direta ou indiretamente, desses sistemas, e como esse sistema evolui no tempo, tá? Então, isso que a gente vai ver aqui para a mecânica quântica. Para a mecânica clássica, basicamente, tu tem os estados são dados pelas posições e velocidades, sendo que as velocidades são obtidas da posição e do tempo, né? Mas o estado no sistema é dado pelo conjunto de velocidades e posições das partículas desse sistema, e a dinâmica é obtida a partir da segunda lei de Newton. Em mecânica clássica não se fala de medida, porque se assume que quando a gente for medir algum observável, a única coisa que a gente está fazendo é descobrir quais são os valores daqueles observáveis. Não tem nada de tão interessante no processo de medida. Então, normalmente, quando a gente ensina ou estuda mecânica clássica, a gente nem fala sobre o processo de medida, tá? A gente só fala sobre estados e evolução de estados, tá? Mudança de estados. Na mecânica quântica, não, uma parte importante que a gente vai ver, uma diferença, uma parte que é bem diferente da mecânica clássica, vai ser a parte das medidas, tá? A descrição de observáveis, da medida de observáveis. Então, vou começar com os postulados. Vou passar aqui para o iPad. Então, os postulados. Vou começar com o postulado dos estados. Só uma outra observação que eu tenho que fazer aqui para quem fez física matemática comigo semestre passado, a álgebra linear, a gente vai usar muita coisa de álgebra linear aqui. Os resultados de álgebra linear vão ser diretos, porque a gente viu lá em muito mais detalhes do que a gente vai precisar aqui. Mas para quem não viu, eu peço que dê uma revisada. Tem aquele apêndice do livro do David Griffiths, tá? Que tem uma revisão boa de álgebra linear, tá? Então peço que vocês façam um esforço para fazer aquela revisão. No mais, eu vou lembrar desses resultados principais e vou deixar alguns exercícios para vocês refazer, mas estão feitos lá naquelas notas de aula e nas provas e nos exercícios de Física Matemática 2, tá? Então, vou começar com o postulado dos estados. Aqui já aparece o primeiro resultado lá de álgebra linear. Em mecânica quântica, como é que vão ser descritos os estados? Tá? Qualquer estado no sistema físico vai ser descrito por um vetor, vamos chamar de psi. Eu vou usar aqui a notação de Dirac, que está para vetor. Isso aqui seria equivalente a um psi com um chapéu, assim, tá? Mas os estados em mecânica quântica vão ser descritos por vetores em um espaço vetorial, que eu vou chamar de H, que é um espaço de Hilbert, tá? Então, isso aqui é um espaço de Hilbert. Vocês lembram lá de Física Matemática 2? Que um espaço de Hilbert, para nós aqui, vai ser simplesmente um espaço unitário, um espaço vetorial, onde está definido uma função, um produto interno, tá?
Então, esse é o postulado dos estados, basicamente isso. Só que esse postulado ele tem uma digamos assim, uma complicação no caso em que tu está descrevendo sistemas com muitos graus de liberdade, tá? Não precisa ser com muitos, com mais do que 1 grau de liberdade. Tá? Quando for 1 grau de liberdade, é fácil lembrar, o estado de, sistema, de qualquer sistema físico vai ser, de qualquer grau de liberdade, vai ser um vetor no espaço de Hilbert. Mas quando a gente tiver 2 ou mais graus de liberdade, a gente vai ter o estado desse sistema composto por 2 ou mais graus de liberdade. Por exemplo, vocês já viram lá em mecânica quântica 1 o átomo de hidrogênio. Vocês viram que o átomo de hidrogênio pode ter os spin, momento angular, orbital, vai ter a posição, momento linear, tá? Então, para o elétron, que a gente pensa como, em geral, como uma partícula, como uma única partícula, né? Vocês têm esses vários graus de liberdade. Para nós, cada grau de liberdade desse vai ser tratado, na verdade, como um subsistema, tá? Então, em geral, por exemplo, se você for escrever o elétron, o estado do elétron vai ser um vetor em um espaço de Hilbert, que é a composição, o produto tensorial dos subespaços, tá? Que correspondem a cada um dos seus graus de liberdade, tá? Então, sempre que tu tem um sistema composto, tu pode pensar assim, tu pode ter uma única partícula, como nesse exemplo que eu comentei, né, do elétron, onde o H1 seria, por exemplo, o spin, o H2 a posição, o H3 o momento linear, o H4 o momento angular, e assim por diante. Mas vocês podem ter também um outro exemplo, uma cadeia de spins, onde tu tem lá vários spins, cada um desses spins seria, então, um desses espaços de Hilbert, tá? Que seria o spin 1, o spin 2 e assim por diante, tá? Então, a gente pode usar esse formalismo aqui do produto tensorial para descrever qualquer uma dessas situações, tá? Mas sempre tu vai estar considerando cada um desses H aqui um grau de liberdade, tá? Ou um conjunto de graus de liberdade. Tá? Essa parte do produto tensorial eu vou falar mais adiante, tá? Quando a gente for falar de emaranhamento, esse tipo de coisa, eu vou falar mais sobre o produto tensorial, lembrar como é que é a definição do produto tensorial entre 2 matrizes e assim por diante. Tá? Por agora, só lembrem disso. Postulados dos estados, qualquer configuração do sistema físico na descrição da mecânica quântica é um vetor em um espaço de Hilbert. Para vários graus de liberdade, a gente tem essa complicaçãozinha aqui, que a gente vai ver em mais detalhes mais adiante, tá? Então, esse é o postulado dos estados. Agora vamos passar para o postulado das medidas, ou seja, como é que a gente descreve observáveis, tá? Observáveis em mecânica quântica vão ser descritos por operadores hermitianos. Tá? Então, essa é a primeira suposição que a gente faz no postulado das medidas. Vocês lembram lá de Física Matemática 2, o que tem de interessante em um operador hermitiano, né? Qualquer operador linear que é hermitiano, ele é normal, então existe a base de autovetores dele forma uma base para o espaço, né? E é uma base ortonormal. E além disso, se o operador é hermitiano, ele tem autovalores reais e os autovetores correspondentes a autovalores diferentes são ortogonais, tá? Eu pedi na lista de exercícios para vocês entregar para fazer a prova desse resultado, tá? Mas quem fez física matemática lembra, já fez, né? Na verdade, eu pedi em física matemática para fazer para operadores anti-hermitianos, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Então é assim que a gente descreve observáveis. Agora, uma outra parte importante do postulado das medidas é como a gente prevê quais serão os resultados de medidas de um certo observável, tá?
Vou ver se não apareceu mais ninguém. Diferentemente da mecânica clássica, onde tu conhece as posições e as velocidades das partículas que formam um sistema através da segunda lei de Newton, a gente consegue prever com certeza quais vão ser as posições e velocidades no instante posterior. Na mecânica quântica isso não é possível, tá? Em termos de observáveis. Tá? Em termos de estados é possível, como a gente vai ver depois com a equação de Schrödinger, mas em termos de observáveis não é. Então, a mecânica quântica só nos fornece probabilidades, tá? As regras da mecânica quântica só nos permitem calcular qual é a probabilidade da gente, numa medida de um certo observável, obter algum dos seus valores possíveis, tá? Então, como é que a gente calcula essas probabilidades? Então, digamos que a gente vai medir um observável O, que está preparado para um sistema que foi preparado no estado psi. Vou fazer assim. Vou fazer diferente. Então, a gente prepara o sistema no estado psi, num certo estado psi, vai medir um observável O, aí nessa medida a gente vai obter os valores possíveis, O1, O2, O3 e assim por diante, tá? Qual é a probabilidade, qual é a frequência relativa com que esses diferentes valores possíveis do observável são obtidos? Essa frequência relativa é dada por uma regra muito importante em mecânica quântica, que é a regra de Bohr. Tá? A probabilidade de obter um certo valor OJ, desse observável, O, sendo que eu preparei o sistema imediatamente antes da medida, né, o sistema está preparado no estado psi, vai ser dado pelo módulo quadrado do produto interno entre OJ, entre o autovetor correspondente e o estado preparado. Tá? Então, esse vetor aqui, então, é o autovetor, OJ igual OJ, OJ, tá? É o autovetor de O correspondente ao autovalor OJ, e esse aqui é o estado preparado antes da medida, tá? Vocês lembram lá de física matemática também que o módulo quadrado do produto interno entre OJ e Psi é igual ao módulo quadrado de Psi e OJ, então tanto faz a ordem que vocês usar aqui. Essa é a regra de Bohr. Tá? É assim que a gente calcula probabilidades. Tá? E essas probabilidades vão ser, digamos assim, o nosso objetivo para qualquer sistema. A descrição passa pelo cálculo dessas probabilidades, tá? Então, é o nosso objeto principal em mecânica quântica é calcular, o nosso problema principal é sempre calcular essas probabilidades via regra de Bohr. Tá. Bom, esse é o postulado das medidas. Eu vou fazer uma coisa, eu vou mudar a ordem em relação às notas e vou passar para vocês direto o postulado da dinâmica para deixar tudo... Então, deixa eu ver. Alguém fez uma pergunta, só vou olhar aqui a pergunta. Vídeo. Só um pouquinho, pessoal. O Bruno disse que não está vendo meu vídeo. Mas alguém tem esse problema? Pessoal, qualquer coisa pode ligar o microfone e falar. Aqui tá normal para mim. Tá normal? Consigo ver todas as suas anotações. Eu não aparece as notas nem a sua câmera. Eu descobri pelo Túlio que eu não estava vendo. Mas alguém tem esse problema? Qual navegador tu tá usando, Bruno? O Chrome. Pois é, devia estar funcionando. Mas ninguém tenta fazer o tradicional, aquele reiniciar. De reiniciar não o computador, mas o navegador talvez. O navegador, vou fazer isso. Só um pouquinho, pessoal, vamos ver se na volta aí funciona.
Agora deu. Funcionou, Bruno? Beleza. Então, vamos continuar? Aí o outro postulado da mecânica quântica, o postulado fundamental, a regra fundamental da mecânica quântica é o postulado da dinâmica, tá? Como a gente descreve mudanças de estados. Em mecânica quântica, a gente diz que os estados evoluem unitariamente, tá? Então, se eu tenho lá preparado um estado inicial, digamos, psi0, meu sistema tem uma certa interação descrita por um hamiltoniano, por um operador hamiltoniano, tá? Que vai ser o análogo do hamiltoniano clássico, tá? Ou do operador da energia clássica. O estado evoluído vai ser igual a um certo operador unitário U multiplicado pelo estado inicial, tá? Então a gente diz que o estado em mecânica quântica evolui unitariamente. Esse U tem que ser um operador unitário. Vocês lembram lá em física matemática que o operador unitário são aqueles operadores tais que o adjunto do operador é igual ao inverso do operador, tá? Então U da H igual U da HU igual a identidade. E, bom, mas como é que a gente obtém esse operador unitário? Operador de evolução temporal, tá? O U é chamado, lembrar disso, operador de evolução temporal. Tá? O operador de evolução temporal a gente obtém através da equação de Schrödinger, tá? E H cortado, a derivada em relação ao tempo. Tá, eu vou usar essa notação aqui. Du dt igual o hamiltoniano no tempo t u dt. Tá? Então, essa é a equação de Schrödinger. Então, o postulado da dinâmica diz que o estado evolui unitariamente, tá? É isso aqui. E o operador de evolução temporal é obtido resolvendo essa equação diferencial para essa matriz U, tá? Para essa matriz unitária U. Tá? Então, a gente tem que saber... a gente tem que conhecer as interações do sistema, tá? Que vão estar as interações. Energia cinética, se for partícula livre, interações. Mais as interações, né? Se for partícula com movimento, com energia cinética e interações, né? E a gente conhecendo essas interações, a gente conhece o operador hamiltoniano, que vai ser em geral, é assim, tu pega qual é o hamiltoniano clássico, como é que tu quantiza ele, tá? Então a gente vai ver nos exemplos que a gente pega o hamiltoniano clássico e troca as variáveis clássicas por operadores, tá? Que é a quantização, primeira quantização. Tá, fazendo essa quantização das interações clássicas em geral, né? A gente tem claro, tem interações clássicas quânticas que não tem análogo clássico, mas em geral a gente pode fazer essa quantização e ter o hamiltoniano. Tendo o hamiltoniano, a gente vai ter na verdade, esse conjunto de equações diferenciais para resolver, né? Isso que é uma matriz. Então vai ter uma equação diferencial para cada elemento de matriz, né? Tá, resolvendo esse conjunto de equações diferenciais, a gente tem o U, multiplica pelo estado inicial psi0 e obtém o estado evoluído do sistema. Tá? Então, em relação a medidas, tá? Isso vai ter uma mudança, porque quando nós for calcular qual é a probabilidade de obter o valor, digamos que tu tem lá estado psi0, evolui por UDT, né? Chega no estado psi-dt. Aí mede O, tá? Eu quero saber quais são as probabilidades. Então, a probabilidade do OJ no tempo t, nesse caso, antes, na regra de Bohr, né, eu tinha que a probabilidade era o módulo quadrado do produto interno entre o autovetor correspondente
e o estado em que o sistema foi preparado, né? No caso aqui, não vai ser o psi0, vai ser o psi-dt, né, que é o estado imediatamente antes de eu fazer a medida do O. Tá? Então aqui eu só vou trocar o psi que eu tinha antes lá por psi-dt, e assim eu tenho a probabilidade de obter um certo valor do observável em qualquer tempo. Notem, depois eu vou comentar quando falar das diferentes representações da dinâmica quântica, mas notem que aqui esse aqui não depende do tempo, tá? Nessa representação que é de Schrödinger. Tá? Em geral não depende do tempo esse autovetor aí. Bueno, então, esses são os três postulados. Tá? Postulados dos estados. O estado de um sistema físico e mecânica quântica é descrito por um vetor no espaço de Hilbert. Postulado das medidas observáveis são descritos por operadores hermitianos. E as probabilidades para a obtenção dos diferentes valores desse observável é dada pela regra de Bohr. E o postulado da dinâmica diz que a dinâmica é unitária, tá? O estado de um sistema muda de forma unitária, e onde o operador de evolução temporal é obtido da equação de Schrödinger, tá? Só tem não é um problema, mas tem uma questão aqui, ó. Vamos voltar para cá. Nesse caso aqui, como é que eu sei quem é psi? Tá? Como é que eu sei qual psi eu uso? Bom, se eu vou medir um certo observável, eu preciso, primeiro, né? Eu preciso representar, descobrir qual matriz matriz hermitiana que eu vou usar para representar aquele observável. Então, se eu sei isso, a princípio eu sei diagonalizar essa matriz e obter os autovalores e autovetores, né? Então, o OJ que está aqui, os vetores OJ e os autovalores eu conheço, tá? Mas quem é o psi? O psi, a princípio, nada que eu falei até agora me permite saber quem é qual é o estado do sistema imediatamente antes de eu medir um certo observável daquele sistema, tá? Aí, para saber quem é esse psi, a gente usa uma observação experimental. Que nos leva à chamada repetibilidade das medidas, tá? Claro que essa observação experimental que eu vou descrever para vocês agora não é uma prova geral de que as medidas são repetíveis em mecânica quântica, mas é uma observação que se fez em alguns casos e a gente assume que ela é verdade em geral e usa essa suposição, tá, para justificar qual é o estado imediatamente antes da medida. O que se observa experimentalmente é o seguinte: se nós tivermos um estado não conhecido, medir um observável, mede observável O, por exemplo, aí pode, dependendo do estado, né, pode sair qualquer um dos seus resultados, né, mas digamos que saia o autovalor correspondente ao autovetor O3 desse observável, tá? É um fato experimental que, se nós for lá e medir novamente O, com probabilidade igual a 1, vai sair O3. E se nós medir imediatamente depois dessa medida novamente o O, vai continuar saindo O3, tá? Sempre. Aí, como é possível sair 100% das vezes o alto valor O3 se eu meço o observável O repetidas vezes sucessivamente, tá? Se nós olhar lá para a regra de Bohr, probabilidade de medir o O3 vai ser módulo quadrado de O3 psi, né? Onde psi é o estado imediatamente antes da medida. Mas para dar 100%, para isso aqui dar 1, a única maneira de dar 1 é se o psi for igual ao O3.
tá? Então aqui seria o estado psi. Tá. Aí com isso a gente chega na conclusão de que o estado do sistema imediatamente depois de que um certo valor do observável é obtido é o autovetor correspondente àquele valor, tá? Então, bom, isso está nas notas, eu não vou escrever aqui, né? Mas é isso, tá? Então, se a gente mede um observável, obtém um certo valor possível daquele observável, o estado do sistema depois da medida é o autovetor correspondente, tá? Eu esqueci de um detalhe, que eu quase sempre esqueço. Deixa eu voltar aqui. Nesse postulado aqui, tá? O postulado dos estados, eu falei, é um vetor em espaço de Hilbert, tá? Tem uma coisa importante é que ele tem que ser normalizado. Depois eu vou discutir por que disso, tá? Mas a norma do psi, lembra, a norma é a raiz quadrada do produto interno entre psi e psi, tá? Por definição, essa norma tem que ser igual a 1. Depois a gente vai ver por quê, tá? É por causa da interpretação probabilística e para que a soma das probabilidades seja igual a 1, tá? Então é por isso. Então, a repetibilidade das medidas nos fornece uma explicação aqui, né, de qual estado a gente vai usar para calcular as probabilidades na regra de Bohr, tá? Então, assim que a gente sabe. Na verdade, a gente faz medidas para saber o estado, depois usa essa informação para prever probabilidades de outras medidas possíveis, tá? Então, tudo envolve medidas de observados. Bom, então tá aí na verdade, essa página aqui, ó, é o resumo de mecânica quântica. É o resumo do básico que vocês precisam saber de mecânica quântica, e na verdade é isso que a gente vai desenvolver e aplicar no restante dessa aula e das próximas aulas, tá? Tem alguns detalhes para comentar aqui, mas basicamente aqui está a mecânica quântica. Tá? Agora algumas relações que a gente precisa para aplicar a mecânica quântica. A primeira é a relação de completeza. Tem alguns exercícios lá no final desse arquivo para vocês fazerem em relação a isso. Bom, mas basicamente é o seguinte, ó, digamos que a gente tem um estado psi preparado, né? E eu vou medir um observável, ó. Tá, seria interessante para mim ver diretamente desse estado aqui quais são as probabilidades, escrever esse estado em termos dos autovetores do observável que eu vou medir, tá? Que é, no caso aqui, o O, tá? Esses autovetores, lembra, é um operador limitiano, então eles formam uma base ortonormal para o espaço de Hilbert que tu tá, do sistema que tu está estudando. Né? Então, vocês lembram lá de álgebra linear, qualquer vetor em um espaço de Hilbert pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de uma base qualquer desse espaço, tá? No caso aqui, então, como os autovetores do O formam uma base, eu posso escrever CJ, os coeficientes, né? OJ. Com a soma indo de 1 a D é a dimensão do espaço de Hilbert do sistema que tu está considerando, que tu está estudando. Tá? No caso dessa base aqui, como ela é uma base de autovetores de um operador limitiano, ela é uma base ortonormal, e quando a base é ortonormal, esse CJ, vocês já viram em física matemática, né? Ele é dado pelo produto interno entre o vetor da base que está expandindo, né? E o vetor psi. Tá? Então eu pedi para vocês no exercício mostrar isso, verificar isso, tá? Já fizeram isso já? Alguns, né? A maioria já fez isso. Além disso, vocês podem usar
essa mesma relação, na verdade, vocês podem substituir isso aqui, e disso vocês vão verificar que se eu pegar e somar os projetores nos vetores OJ, nos autovetores OJ desse observável, ou em qualquer base ortonormal, isso vai valer, tá? Isso resolve para a identidade, por isso o resolve para a identidade te dá a chamada relação de completeza, tá? Que está no título aqui. Tá, então isso aqui é a relação de completeza. Isso vai valer para uma base, para um observável com espectro discreto, tá? Nas notas vocês vão ver que eu tentei colocar todas para qualquer assunto aí, eu tentei colocar a versão, como é que fica a versão para observáveis com espectro discreto e para observáveis com espectro contínuo, tá? Então, com espectro contínuo, tá? Isso aqui seria para espectro discreto, ou seja, o observável tem um conjunto contável de autovalores, né? Para espectro contínuo, digamos que vocês têm lá um estado de posição, ou de momento linear, tá? Esse vetor vai poder ser escrito nessa base, tá? Que é uma base agora contínua. Então tu tem aqui uma base contínua. Da mesma forma, tá? Tu vai ter os coeficientes CO. Só aparece a integral em vez da soma, né? Vai ter a integral. E o O aqui vai ser contínuo. Tá? Aí, de novo, aqui o CO. Vocês podem mostrar que é o produto interno entre O e Psi. E a identidade, a relação de completeza, ou resolução da unidade é a integral. Tá? Nesse caso aqui, para mostrar todos esses resultados, para resolver os exercícios relacionados, vocês vão usar aqui OJ, produto interno de dois vetores dessa base, é uma delta de Kronecker, né? Porque ele é normalizado, são vetores normalizados, tá? E é uma base ortonormal, e nesse caso aqui, vocês vão usar a delta de Dirac, o produto interno entre dois vetores, O' delta O menos O'. Opa, não deu para escrever aqui. Vou escrever aqui embaixo. Então aqui vocês vão usar aqui, o produto interno entre O e O', delta O menos O'. Tá? Então assim vocês resolvem o exercício relacionado a esses dois casos. Tá. Pessoal, lembrem disso aqui, a gente vai usar muito aqui, isso aqui é um artifício que ajuda bastante nas contas, tá? Do nada, de vez em quando, é útil colocar lá a identidade para mudar de base, para escrever um vetor em termos de alguma base que nos ajuda a resolver o problema que a gente está querendo resolver, tá? Então é isso. Essa relação de completeza a gente já viu em física matemática, só revisando aqui. Tá, outra coisa que a gente viu em física matemática é representação produto externo, representação matricial de um operador. Também vai ser bastante útil nessa disciplina. E representação matricial. Tá. Aqui é simples, digamos que vocês têm lá um operador O. Tá. Não, o O eu vou usar como base, então digamos que eu tenha lá um operador A, qualquer, definido no espaço de Hilbert do sistema que eu estou estudando, e eu quero obter a representação matricial desse operador. Eu quero obter a matriz que representa esse operador. Tá? Para obter essa matriz,
Vocês primeiro vão obter a representação produto externo. E para isso eu simplesmente vou pegar e lembrar que se eu compor qualquer operador com a identidade, a ação é a mesma, né? A identidade deixa todos os vetores invariantes. Então, A igual a identidade vezes A vezes identidade. E eu uso, aqui no caso, eu uso, se eu quero a representação matricial em uma certa base, tá? Eu uso a relação de completeza na base de interesse, tá? Então, no caso, se eu quero representar um operador qualquer na base de autovetores desse observável O, que eu falei antes, eu uso aqui a relação de completeza nessa base. OJ, A, soma em K de 1 a D, OK, OK. Tá. Pessoal, um erro que não acontece às vezes em quando, para quem está começando com essas contas, é quando for colocar assim, ó, duas vezes o mesmo operador, esquecer que não pode usar o mesmo índice, tá? Então cuidem nisso, tá? Tu não pode usar o mesmo índice, senão tu tá restringindo, né? Tu tá correlacionando os índices aqui. Tá? Se eu colocasse J aqui, só ia aparecer termos com, digamos, ia aparecer O1, O1, O2, O2, não ia aparecer O1 e O2, tá? Então tem que colocar índices diferentes. Bom, aqui, ó, agora a gente vai usar aqui o operador é linear, ele passa por cima da soma e atua aqui nesses vetores. Então eu posso trocar essa soma aqui, colocar ela para a esquerda. Bom, isso aqui também é um operador que vai passar por cima da soma. Essa parte aqui, né, também é um operador que vai passar por cima da soma. Então fica OJ, A, OK, OK. Tá. O A atuando em OK é um vetor de H. Aí tu vai ter aqui o OJ, OK, é o produto interno em H, tá? Então, esse termo aqui, ó, se é um produto interno, é um escalar, é um número complexo. Tá? Esse sanduíche aqui é um número complexo. Aí, esse número complexo eu vou passar para a esquerda. Então, o A fica a soma, J e K. Não vou colocar os limites, tá? Mas é de 1 a D. OJ, A, OK, OJ, OK. Essa aqui, ó, é a representação produto externo de um operador linear qualquer, tá? Nessa base de autovetores do operador hermitiano O, tá? Esse termo aqui, ó, isso aqui é a representação matricial. Vamos chamar de AJK, OJ, AOK. Então esses números aqui vão te dar uma matriz, né, D por D, que é a matriz que representa o operador linear O nessa base OK. Tá? Outra coisa que você tem que cuidar, se eu mudo a base, em geral muda a matriz, tá? Então, a matriz que representa um operador linear depende da base, claro, tá? Então, não pode pensar que se vocês acharam a representação em uma base, vai ser a mesma em outras bases, tá? Vai mudar, esse conjunto de números vai mudar dependendo da base, tá? Ela pode ser diagonal, se usa a base de autovetores do operador A, vai ser uma matriz diagonal, mas se não for, a base de autovetores do A, em geral, vai ter elementos fora diagonal não nulos, tá? Então tá aqui, essa é a representação simples assim, tá? O que você tem que lembrar, não tem de lembrar de todos os resultados, mas lembrem disso aqui. Se eu quero obter a representação matricial de um operador qualquer, eu componho ele com a identidade pela esquerda e pela direita, uso a resolução da unidade, né? E aí assim eu chego na representação matricial, tá? É muito comum vocês terem que resolver problemas de obtenha a representação matricial de tal operador em tal base, tá? Então lembrem, quando vocês têm esse tipo de problema, é só calcular esses sanduíches aqui.
Vocês podem fazer a mesma coisa para operadores com espectro contínuo, tá? Não vou fazer de novo, mas é assim, eu pegaria essa resolução da unidade aqui, colocaria na esquerda e na direita, e eu teria aqui, ao invés das duas somas, duas integrais, né? E os elementos e a representação matricial seria mesmo, seria esses sanduíches aqui, só que com O e O', com O e O' sendo números reais, ao invés de um conjunto de números com o índice J e K como está aqui, tá? Então esse é outro resultado auxiliar que vai ajudar nas aplicações daqueles postulados que a gente viu da mecânica quântica. Agora, mais um resultado auxiliar. Valor médio de um observável na forma sanduísta. Bom, agora eu vim aqui, estou falando para vocês sobre valor médio. Tá? Então, vamos tentar ligar com as duas primeiras aulas. Tá? Eu falei para vocês nas primeiras aulas que qual a ideia de se usar probabilidades. Tá? A ideia de se usar probabilidades e estatística, né, é que quando a gente não tem certeza sobre os valores de uma certa variável, de um observável, o melhor que a gente pode fazer é uma descrição estatística. Tá? Então, para fazer essa descrição estatística, a gente precisa das probabilidades. Há pouco eu apresentei como essas probabilidades são calculadas em mecânica quântica, tá? E, bom, para fazer essa descrição estatística, então a gente vai precisar dessas probabilidades para calcular qual seria o valor esperado em medidas daquela variável aleatória, né, daquele observável, e qual a nossa incerteza, qual o desvio padrão daquele observável, tá? Então aqui está uma das coisas que a gente precisa calcular, que a gente vai calcular para sistemas quânticos, né, para observáveis de sistemas quânticos, que é o valor médio de um observável. E, bom, o valor médio vai ser, o cálculo dele é o mesmo, a mesma regra que a gente tinha em teoria de probabilidades, tá? Se eu tenho um observável com um espectro discreto, eu vou pegar o valor, que eu chamei de vou pegar, eu vou pegar o valor daquele observável, multiplicar pela probabilidade daquele valor e somar sobre todos os valores possíveis, né? No caso aqui, digamos que a dimensão do espaço é D. Tá? Então essa é a regra que a gente aprendeu lá em teoria de probabilidades para calcular o valor médio de uma variável aleatória qualquer, tá? No caso de sistemas quânticos, a gente sabe que a probabilidade, essa probabilidade aqui, é dada pela regra de Bohr, né? Então, se o estado preparado é psi, eu sei que a expressão para a probabilidade é módulo quadrado do produto interno entre OJ e psi. Tá? Com OJ aqui sendo o autovetor correspondente ao alto valor OJ daquele observável que eu estou calculando o valor médio. Tá? Agora, como é que eu faço para escrever isso numa maneira que vai ser boa de lembrar? Tá? Em mecânica quântica tem a forma sanduíche, tá, para o valor médio, que é essa aqui, ó. Então é isso que a gente quer demonstrar. A gente quer demonstrar que o valor médio pode ser escrito nessa forma sanduíche aqui. Tá? Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar a decomposição espectral de O. Vocês lembram o que é a decomposição espectral? A gente viu lá em física quântica, a gente viu lá quando falou de operadores normais, tá? A gente viu que a decomposição espectral tu pega o alto valor, projeta, vezes o projetor naquele alto valor e soma sobre todos os valores possíveis, né? No caso aqui, são projetores unidimensionais. Vou considerar projetores unidimensionais, tá? Vou esquecer de possível degenerescência. OJ. Tá? Então essa seria a minha decomposição espectral. Então agora eu pego, junto esse resultado aqui, com esse aqui, e substituo nessa expressão. Então o valor médio do observável O
vai ficar soma, J, não vou colocar os limites da soma, então vai ficar OJ e a probabilidade, que vem da regra de Bohr, OJ psi quadrado. O módulo quadrado das probabilidades do número complexo aí, né, que é esse produto interno, vai ser OJ psi vezes o seu conjugado. OJ psi conjugado. Uma propriedade básica do produto interno é... Me fugiu o nome agora, mas é a antissimetria por troca, né, dos vetores. O produto interno de A com B é o produto interno de B com A conjugado. Então isso aqui eu posso trocar OJ psi por OJ psi conjugado por psi OJ, tá? Bom, são escalares, então eu posso trocar a ordem aqui sem me preocupar. Vou passar esse termo o último termo aí para a esquerda, e eu tenho aqui o valor médio, vai ser soma em J, OJ, psi, OJ, OJ, psi. Tá? Bom, essa soma, o psi não depende do J, então eu posso fazer primeiro a soma desses operadores aqui, e depois tomar o produto interno, tá? Vocês podem pensar assim, aqui eu tenho um operador, esse cara aqui é um operador, está atuando nesse vetor, tá? Então eu posso somar os operadores e depois atuar, vai dar no mesmo. Tá? Soma em J, OJ, 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 colocar entre parênteses, psi. Tá? E pela decomposição espectral, agora eu uso essa parte aqui. Isso aqui é igual ao operador O. Tá? Então está mostrado que o valor médio deixa eu colocar uma anotação um pouco melhor aqui. É o valor médio de um observável O para um sistema preparado no estado psi. É o sanduíche. Então eu pego, atuo o operador no estado, depois tomo um produto interno com o próprio estado. Tá? Assim como aquela equação lá para variância, tá? O valor quadrado médio menos médio quadrado, vale a pena vocês fazer um esforço para decorar, lembrar. Essa aqui é outra, tá? Então, em mecânica quântica, o valor médio do observável é o sanduíche esse. Essa é fácil de lembrar, né? Com o estado preparado. Então, esse seria o centro da distribuição de probabilidades para esse valor, para esse observável. Então, esse é outro resultado que a gente vai auxiliar, digamos assim, que a gente vai usar bastante quando for aplicar os postulados da mecânica quântica. Outro tópico auxiliar é o seguinte, na literatura, vocês vão ler o termo amplitude de probabilidade com frequência. Então vamos ver por que a gente chama os coeficientes da expansão de um vetor de estado numa certa base de amplitude de probabilidade. E outra coisa que a gente vai ver aqui também é da onde vem a normalização, tá? Na verdade, da onde vem a necessidade da normalização dos vetores de estados que a gente usa para descrever configurações em mecânica quântica, tá? Bom, primeiro é o seguinte, considera, de novo, lá que tu tem lá o sistema preparado em estado psi, tu vai medir um observável, vai obter os valores possíveis, então é útil, agora a gente vai ver por que é útil, escrever esse estado em termos da base de autovetores do observável que a gente vai medir, tá? Então vamos ver qual é o significado em mecânica quântica desses coeficientes. Então, a gente vai ver que o módulo quadrado desses coeficientes nos dão a probabilidade de obter o valor OJ para a medida desse observável quando o estado preparado é psi, tá? Então pega lá a probabilidade de OJ, sendo que o estado é psi,
é dado pela regra de Bohr, né? Então eu vou pegar o OJ, produto interno como psi quadrado, e vou substituir o psi por essa combinação linear aqui, tá? Só vou trocar o índice da soma, né? Porque aqui eu já tenho o OJ. Então, soma em K, CK, D1 a D, D é a dimensão do espaço, OK. Opa. É módulo quadrado. Tá, o produto interno, vocês lembram também, né, que é linear no segundo argumento, tá? Então eu vou, esse produto interno passa por cima dessa soma aqui, fica soma em K, CK, OJ, OK, módulo quadrado. Como é uma base, a base de autovetores de um operador limitiano, é uma base ortonormal, esse produto interno aqui é uma delta, mata a soma, só sobra CJ. Então a probabilidade de obter o valor OJ na medida desse observável vai ser o módulo quadrado do coeficiente da expansão do estado preparado, né, do psi, naquela base, tá? Então essa é a interpretação dos coeficientes. Ó. Sempre que vocês têm um sistema preparado num certo estado psi, vocês vão medir um certo observável. Se vocês escrever aquele estado, se vocês decompor aquele estado em termos dos autovetores do observável, os coeficientes já vão te dar as probabilidades, tá? O módulo quadrado dos coeficientes vão te dar as probabilidades para os diferentes valores daquele observável. Por isso que a gente chama os coeficientes de amplitudes de probabilidade. Eles não dão probabilidades, mas nos dão a amplitude, né? Tá? Então, daí vem o nome, porque a gente chama os coeficientes de amplitude de probabilidade. Agora, bom, nas notas tem a mesma história para espectro contínuo, não vou repetir porque a única coisa que muda é tu vai estar trocando a soma por uma integral, né? E a delta de Kroneck por uma delta de Dirac. Agora, por que a gente precisa de normalização, tá? Então, vamos olhar para a norma ao quadrado de um vetor de estado qualquer psi, de novo escrito em termos da base de autovetores do observável. Vocês lembram que a norma é a raiz do produto interno do vetor com ele mesmo, né? Então, norma ao quadrado vai ser o produto interno do vetor com ele mesmo. No caso aqui, vai ser... Pessoal, se eu estiver pulando alguma revisão de física matemática, vocês, por favor, me chamem a atenção, nem que fosse aí no chat, tá? Lembra o produto interno para o caso de CN, tá? Aqui eu tô fazendo para espectros discretos que o espaço de estados vai ser CN, tá? Algo que eu não comentei antes, mas chama atenção agora, tá? Se o espectro é discreto em mecânica quântica, o espaço de estados usado é CN, tá? Se é contínuo, vai ser, pode ser R ou pode ser C. Então, aqui, para CN, o produto interno é o adjunto do primeiro vetor vezes o segundo, né? Então, eu vou pegar aquela combinação linear, lá soma em J de 1 a D, CJ, OJ, daga, soma em K de 1 a D, CK, OK. Tá? Aqui eu tenho o adjunto, tu tem aqui, pode pensar como matrizes esses caras aqui. Tu tem o adjunto dessa combinação, né? Lembra, o adjunto da soma, somos adjuntos, o adjunto de um escalar vezes uma matriz é o complexo conjugado do escalar vezes o adjunto da matriz. Então isso aqui vai ficar soma em J, CJ conjugado, OJ daga, soma em K, CK, OK. Isso aqui é igual a... o adjunto do cat é o Bra, né? Tá. O adjunto do vetor coluna é um vetor linha. Então, isso eu posso reescrever como soma em J e em K, de 1 a dimensão, né? De 1 a D,
CJ conjugado, CK, produto interno entre OJ e OK, isso vai me dar uma delta JK, mata uma das somas, fica só a soma em um dos índices, então vai ficar CJ conjugado vezes CJ, que é o módulo quadrado de CJ. Mas o módulo quadrado de CJ é a soma, é a probabilidade de obter o valor OJ, na medida observável O, quando o estado é psi, tá? Pessoal, mas se eu estou somando a probabilidade sobre todos os valores possíveis do observável, isso aqui, por definição, de distribuição de probabilidades, tem que ser igual a 1, tá? Então, por isso, para que a soma das probabilidades não dê nem maior nem menor do que 1, a gente exige que em mecânica quântica o estado num sistema seja um vetor de um espaço de Hilbert e que esse vetor tenha norma igual a 1. Tá? Então não é só um vetor, essa parte da normalização é importante, e é importante por causa disso, tá? Para que a soma das probabilidades de um certo observável, tá? Para um sistema preparado naquele estado não seja nem maior nem menor que 1, porque se a norma for maior que 1, a soma vai dar maior que 1, se a norma for menor que 1, a soma vai dar menor que 1. Então a gente exige que a norma seja sempre 1, tá? Qualquer estado, qualquer configuração válida vai ser descrita por um vetor com norma igual a 1. Bom, agora seguindo aí, outro agora não é um resultado auxiliar, como alguns que a gente viu, do valor médio e das amplitudes de probabilidades, mas é algo conceitual, tá? Que é o chamado quantum jumps, ou pulos quânticos. Tá? Aos poucos a gente vai entender melhor o que isso significa. Bom, mas o básico é o seguinte, ó. Aqui aparece uma das diferenças básicas com mecânica clássica, que é a seguinte: além na mecânica clássica, como eu falei, a gente nem fala de medidas, não tem lá um postulado das medidas, porque o que se espera é que a gente só descubra qual é o valor no observável, à medida que ele é observável, e não tenha nada de mais interessante, tá? Aqui em mecânica, além disso, como lá na mecânica clássica tu só tem postulado dos estados, né, das configurações e da dinâmica, a gente assume que a dinâmica é contínua, tá? A posição e as velocidades mudam continuamente com o tempo. E só que isso não acontece em mecânica quântica. Em mecânica quântica, digamos que eu tenha lá um estado preparado igual a psi, vou chamar ele de psi, e eu vou escrever ele então nessa base de um observável O. Tá? Aí digamos que eu preparo esse estado, meça O, e obtenha lá o valor O3, tá? Que O3, que vai ser equivalente a projetar o estado do sistema, fazer com que o estado do sistema, depois da medida, seja o autovetor O3, tá? Esse equivalente aqui não é muito bom, vou colocar uma setinha. Então ele vai o estado vai ser O3. Agora, digamos que esse estado inicial aqui, antes da medida, seja algo como, vai ter aqui O1, mais um coeficiente vezes O3. Tá, tem essas duas possibilidades. Para ficar mais simples, 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, para ser normalizado, tá? Para que o vetor seja normalizado, a soma do módulo quadrado dos coeficientes, ó, tem que ser igual a 1. Então, quando eu for escrever exemplos assim, eu já sei, né, que o módulo quadrado de 1 meio mais 1 meio tem que dar igual a 1 para o vetor ser normalizado. Por isso que eu botei 1 sobre raiz de 2 ali. Tá? Mas digamos que vocês tenham esse exemplo aqui. O psi seja esse. Então, eu tenho probabilidade de obter O1
vai ser igual a 1 meio, que é igual a probabilidade de obter O3. Tá? Na medida desse observável O. Mas eu vou passar dessa configuração onde eu tenho a possibilidade de obter 2 valores possíveis do observável para uma configuração, depois da medida, né? Que só pode acontecer o valor O3, tá? Então isso parece, né? Que no espaço de estados quânticos está acontecendo uma mudança descontínua. Tu está pulando de uma configuração, vou representar aqui o nosso espaço de Hilbert, tu está pulando dessa configuração psi diretamente para uma configuração, vamos botar com traço aqui. Tá pulando então dessa configuração possível, digamos que o O3 está aqui, tu pula direto daqui para cá, sem passar pelos estados intermediários entre os dois, tá? Por exemplo, uma maneira de passar seria, eu tenho lá uma superposição com 2 coeficientes aqui, C1 e C3, tá? E eu vou mudando esses coeficientes de forma que eles permaneça normalizado o estado, mas que eu passe continuamente de 1 para de O1, de psi, que é essa combinação linear, para O3, tá? Aí seria uma mudança contínua. Mas não, no processo de medida em mecânica quântica, esse é um dos problemas conceituais que não foi resolvido até hoje, que os pesquisadores estão tentando entender melhor e resolver melhor, entender como acontece essa mudança descontínua, tá? Por que o processo de medida só pode ser descrito dessa forma, ou atualmente, né, só é descrito dessa forma, como uma mudança descontínua entre uma certa configuração e ele pula instantaneamente, né, para uma outra configuração, O3, tá? Esses são os chamados pulos quânticos, tá? Então, o processo de medida, uma consequência importante desse tipo de coisa é que a gente diz que o processo de medida, ele interfere no sistema, ele muda o estado do sistema, tá? Então, enquanto na física clássica, a única coisa que a gente faz é ir lá e, numa medida, né, é descobrir qual era o valor daquele observável. Na mecânica quântica, a medida cria valores, ela cria a realidade, tá? Ela cria valores de observáveis físicos, tá? Então, esse processo, né, de colapso, a gente chama isso de colapso da função de onda. Esse processo é chamado de pulo quântico. Pula de uma configuração instantaneamente para uma outra configuração que, digamos assim, está a uma distância finita da configuração anterior, tá? Bom, pessoal, ninguém se manifestou? Alguma dúvida até aí? Quiserem ligar lá os microfones para falar agora? Podia ligar antes também, mas... Nada? Alô? Ô, professor. Oi. Professor. Sim. Como que eu sei que o estado... eu medi outras vezes para saber que o estado psi poderia ter 2 valores, tanto como o O1, tanto como o O3? Sim, tá. Essa é outra questão. Como é que a gente faz? Tá, digamos que eu tenha... Vamos voltar aqui pro... Digamos que eu tenha um sistema físico, tá? Esse é um problema que se usa a chamada que ele não vai ver, tá? Tomografia. Como que eu sei qual é o estado no sistema físico? Tá? Uma maneira de saber digamos que eu tenho lá psi, aí eu tenho lá um observável. Uma maneira de saber qual é o estado seria fazer a chamada tomografia de estados, tá? Para fazer essa tomografia de estados, eu preciso, pensa assim, se eu escrever o estado com uma combinação
dos autovetores desse observável, OJ, e eu medir, fizer um número, faz N muito grande, tá? Um número idealmente infinito de medidas. Aí eu consigo estimar qual é o valor de CJ², né? Das probabilidades. Eu peço e eu vou lá, faço um número muito grande de medidas, conto quantas vezes saiu o valor O1, O2, O3 e assim por diante, tá? O número de vezes que saiu isso aqui, né, vai ser estimado pelo número de vezes que saiu um certo valor, pelo número total de medidas, tá? Então eu sei estimar os módulos, tá? Então os módulos desses números complexos aqui eu consigo obter daqui. O problema é as fases, tá? Então tem outras maneiras de obter as fases. Para obter as fases eu teria que medir outros observáveis. Na verdade, para estimar um estado quântico via tomografia de estados, a gente precisa de uma base. Agora eu vou mudar um pouco da conversa, mas a gente precisa de algo mais avançado, que a gente precisa de uma base completa, né, de observáveis seria uma base de matrizes, tá? Para o espaço de matrizes. Então a gente precisa medir um conjunto completo de observáveis, e através desses observáveis, para cada um deles, a gente escreve o estado em termos dos seus autovetores e estima esses módulos. Aí, fazendo isso, além dos módulos que já sairiam da medida de um único observável, de O, dos outros observáveis, sairia, além do coeficiente, né, o módulo CJ, sairia essa fase aqui, que a gente precisa para ter todos os CJs, tá? CJ é complexo, são coeficientes complexos, tá? Então, assim que eu obteria o estado mesmo. Tá, bom, essa é uma maneira. Uma maneira mais fácil seria a seguinte, ó. Se eu meço, eu sei lá que um certo observável A tem o psi como autovetor. Uma maneira de preparar o estado psi eu meço A e seleciono aquelas vezes que saiu o alto valor Azinho, tá? Pro A1, digamos. Aí eu sei que o estado é psi. Tá? Então essa é uma maneira de saber qual é o estado preparado, mas não é uma maneira de saber o estado se eu não conheço, tá? Se eu não conheço qual é o estado, a única maneira de conhecer é medindo um conjunto completo de observáveis para fazer essa estimativa de frequência relativa. Lembrem, essa estimativa das probabilidades aqui, ela não é eu não vou ter a probabilidade matemática, tá? Vai ter aquela questão do teorema do limite central que eu expliquei para vocês nas primeiras aulas, tá? Que eu vou ter que levar em conta. Mas tudo bem, é uma maneira de estimar, é uma estimativa dos coeficientes, não é exato, tá? A maneira, se eu quero preparar exatamente, eu tenho que fazer algo desse tipo aqui. Eu tenho que conhecer um observável do sistema que tem aquele autovetor, que tem o psi como autovetor, né? E medir aquele observável, selecionar, daí seleciona aqui as ocasiões, né, em que saiu o alto valor que corresponde àquele autovetor, tá? Professor? Beleza, obrigado. Nada. Sim? Professor, sobre isso, toda vez que eu medir o observável, eu só vou poder obter o alto valor, ou eu vou poder obter, então, essa combinação linear que o senhor mostrou aí, que são combinações de estados? Não, quanto mede o observável, os únicos resultados possíveis são os autovalores daquele observável, tá? Ok. Tá? E o estado preparado, através daquela medida, vai ser o autovetor correspondente. O que pode... Então, sim? Tá, então eu nunca consigo preparar um estado que esteja misturado com dois observáveis, dois estados diferentes, por exemplo? Pode. Digamos que eu tenho assim, ó. Eu tenho O, e o O ele vai ser degenerado, tá? Esse observável tem o mesmo digamos, o O1
ele vai ter o autovetor O1, ele corresponde a esse autovalor, e o autovetor O2 também, tá? Professor, compartilha a tela aí. Desculpa, tá. Mais O3, 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 e assim vai, tá? Digamos que eu tenha algo assim. Quando eu preparo o psi, meço o O, aí vai sair, nas ocasiões em que sai o alto valor O1, o estado preparado depois vai ser 1 sobre a raiz de 2, O1 mais O2. Na verdade, não é esse, né? Na verdade, vai ser uma combinação linear qualquer. Vai ser um vetor qualquer no subespaço correspondente ao alto valor O1. Então vai ser um C1 O1 mais C2 O2, tá? Vai ser qualquer vetor naquele subespaço H, vamos chamar de H1. Então assim tu pode preparar uma superposição. Ah, peraí, então nesse caso eu não obtive só um alto valor. Não, é um autovalor. Os dois autovetores correspondem, porque tu tem degenerescência, tá? Ah, Então, entendi. os dois autovetores correspondem ao mesmo autovalor O1, tá? Então, quando o estado pode ser algo assim. O problema é o seguinte, ó, tu não tem como garantir. Tu não tem como garantir que vai ser uma superposição nesse caso. Para garantir que vai ser uma superposição, a gente vai ter que falar sobre o próximo assunto, que é incompatibilidade quântica. A única maneira de garantir que eu consigo preparar uma superposição quântica é se eu medir observáveis incompatíveis. Aqui, ó, pode acontecer de ser uma superposição, mas eu não tenho como diferenciar essa superposição de O1, por exemplo. Pode ter saído simplesmente O1 aqui, que é autovetor correspondente. Qualquer vetor, na verdade, qualquer vetor nesse subespaço, para qualquer um desses vetores vai poder sair numa medida de O1 aqui. Tá? Então, para garantir a preparação de uma superposição, a gente vai ter que falar sobre observáveis incompatíveis e medidas de observáveis incompatíveis, tá? Tá bem. Obrigado. Só deixa eu vou dar uma olhada aqui para ver se a gente continua. 11h50, eu acho que tá bom por hoje. Sim. Tá, isso é uma coisa que eu tenho que cuidar para não passar, não correr muito rápido, né? Porque mesmo usando as anotações assim, é mais rápido aqui do que no quadro, porque a gente interage menos, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, eu não entendi direito ainda. Assim, porque o senhor disse que se eu fizer uma medida, se eu tenho um experimento, eu faço uma medida e o sistema vai colapsar num certo estado. Tá. Por que em outra ocasião, eu acho que eu estou confundindo essas coisas, eu vou fazer certa medida e eu vou conseguir estimar uma probabilidade de vários outros possíveis resultados? Eu não estou conseguindo fazer essa diferenciação. Tá, se tu faz uma medida, ele vai colapsar, tu vai obter um dos possíveis valores do observável, né? Mas tu não sabe qual, tu só sabe calcular as probabilidades, tá? Tranquilo? Sim. Tá. O que eu disse é que, imagina que eu tenho se eu consigo preparar o mesmo estado psi aqui, ó. Deixa eu botar, eu preparo o mesmo estado psi, só que muitas vezes eu vou preparar um número n muito grande de vezes esse mesmo estado psi e vou medir, ó, para cada preparação dessas eu vou lá e meço, ó. Tá? Então vai sair N1 sobre N vezes aqui o valor O1, N1 sobre N2 sobre N, o valor O2 e tal. Então eu consigo estimar experimentalmente qual é a frequência relativa que sai cada um dos valores possíveis daquele observável, né? Mas essa frequência relativa eu sei que ela é igual ao módulo quadrado do coeficiente. Então o módulo coeficiente vai ser a raiz do NJ sobre N. Tá, eu só vou medir a mesma coisa depois que eu medir uma vez e eu tentar medir de novo no mesmo sistema, é isso? Não, tá, não é. Seria, isso que tu falou seria isso aqui, né? Se eu faço isso aqui, ó, mede O, tá, sai O1, eu vou medir de novo,
vai sair O1 de novo. Então não é isso, tá? Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Psi, med O. Aí eu preparo de novo Psi, med O. E aí, tá? N vezes, tá? Obrigado. Então tu tem N preparações idênticas e mede o mesmo observável, né? N vezes, prepara, mede, aí tu vai estimar qual é a frequência relativa, porque aqui, ó, aqui vai sair só um resultado. Aqui não, aqui vão sair, a princípio, todos os valores que tem probabilidade não nula vão sair aqui, tá? Nesse contexto aqui. E é assim que eu consigo estimar quais são as frequências relativas, tá? Professor, Sim. não tem diferença entre essas frequências relativas e eu falar sobre os estados estarem em sobreposição, né? No Psi, depois eu fazer várias medidas. Não entendi a tua pergunta. Por exemplo, eu não sei qual é o estado que Psi tem. Aí eu vou fazer essas N medidas, e aí eu vou ter uma análise de frequência dos possíveis estados que vai sair. Sim. Quando eu preparar um novo Psi, eu posso, então, prever que ele talvez tenha uma sobreposição desses dois estados com essa análise de frequência, certo? Isso. Tá. Sim, tu vai por exemplo, a informação das probabilidades vai estar nessa frequência relativa. Isso aí, a única coisa que tu não tem são as fases. O chamado de fase, o FJ aí, que tu não tem ainda. Que tu precisa de medir outros observáveis para obter os FJ. Mas as probabilidades para aquele observável em particular tu já tem. Tá, peraí. Então eu vou ter só as amplitudes, então. Tu vai ter. Isso, as amplitudes. Tá? Tu pode chamar. É que se chama CJ de amplitude, né? Mas na verdade a amplitude é o módulo. Tá? Qual que é a informação que a fase dá para ti? Bom, aí de novo a gente vai ter que ir para outros observáveis. Para medidas desse observável O, nenhuma. Tá? Não faz diferença se a fase Φ1 é 0, a fase Φ2 é π, assim por diante. Tá? Mas para medida de outros observáveis isso muda. As probabilidades para medidas de outros observáveis que são incompatíveis com o observável O, vai depender dessa fase relativa aqui, do Φ, tá? Entre os OJ. Tá? Então essa informação vai ser importante quando eu for medir outros observáveis que são incompatíveis. Tá? Mas a gente vai falar sobre esses observáveis incompatíveis na próxima aula. Tá? E a gente vai ver exemplos também disso. Tá? Mas essa informação. O estado completo, para saber a descrição completa do meu sistema, eu preciso dos números complexos CJ, tá? Que envolvem o seu módulo e a sua fase. Se eu estou interessado em medir só o O, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Que as probabilidades para medidas do O só dependem das amplitudes. Mas para medidas de outros observáveis que são incompatíveis ao O, que não compartilham a mesma base de autovetores, essas probabilidades vão depender dos FJ, tá? Dessas fases. Então, a minha descrição completa precisa de tudo isso. Tá. Entendido? Quem fez essa? Eu não vi quem foi que fez a pergunta. Foi eu. Tudo certo, senhor. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Alô? Não? Então tá, vamos finalizar por hoje. Um comentário. Sexta, eu não coloquei a aula porque, bom, eu estava ainda fazendo vários e vários testes aqui para ver se ia funcionar as coisas e tal. E também, eu acredito que vocês também estão se adaptando a essa nova situação, né? E eu não queria puxar muito. Então, para essa semana, vamos deixar assim. Fica aquela lista sobre probabilidades. Eu já coloquei exercícios sobre o assunto que a gente viu hoje, tá? Mas esses vocês não precisam entregar na próxima terça, só na outra semana, tá? Quer dizer, isso. Tá? Para a próxima terça são os de probabilidades. E daí para outra semana são esses e do assunto que a gente for ver na semana que vem, tá? Certo? Então tá. Por hoje é isso aí. Então essa sexta a gente não tem aula, só deixa eu confirmar para não me enganar aqui. Essa sexta não, tá?
Tá, não tem aula essa sexta, daí na próxima quarta, tá? Mesmo horário. Eu vou mandar o link para vocês da aula. Para cada uma das aulas eu mando o link, tá? No Moodle lá. Certo? Até mais, Certo. então. Tchau, tchau. 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 Tchau.